Antônio José de Almeida Meireles nasceu em 30 de setembro de 1958, na cidade de Campinas. Em 1980, concluiu a Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA da Unicamp, onde também fez o mestrado na mesma área. Em seguida, realizou 2 doutorados. Primeiro em Engenharia de Processos Térmicos na Universidade de Tecnologia de Merseburg, na Alemanha, e o segundo em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da Unicamp. Suas pesquisas em engenharia concentram-se nas áreas de bioenergia, biorrefinarias e processos de purificação de produtos alimentícios e agroindustriais. A tecnologia desenvolvida como parte de seu doutorado no exterior rendeu-lhe o Prêmio Jovem Cientista de 1989, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Tecnologia responsável atualmente por cerca de 30% da produção brasileira de álcool anidro usado como combustível. É professor titular da FEA, onde exerceu também as funções de coordenador associado de graduação, coordenador associado de extensão e coordenador de pós-graduação. Foi diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Em 2021, tomou posse como 13º reitor da Universidade Estadual de Campinas, nomeado pelo então governador João Dória. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Conexão Paulista. Programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando muita informação de qualidade a interesse de toda a população. O programa de hoje recebe Antônio José de Almeida Meireles, reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uma das melhores universidades da América Latina e Caribe. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Mariana, agradeço muito a você, a Carolina e ao Guga e ao programa Conexão Paulista por essa oportunidade. Professor, começo perguntando se posso chamar o senhor assim como foi chamado a vida inteira pelos alunos e colegas, principalmente de Tom Zé. Por favor, fique à vontade. Muito bem. Agradeço também hoje a companhia dos meus amigos jornalistas Guga Mendonça. Tudo bem, Mari, professor, uma saudação, Carol. Vai ser um programa muito produtivo, sem dúvida nenhuma. E Carolina Franca, também jornalista da Rede Alesp. Obrigada, Mari, a presença também aqui do Guga e do professor. Muito bem, reitor. A gente começa então com uma pequena fala extraída do senhor em uma vinda sua aqui à Assembleia Legislativa. Depois a gente direciona a primeira pergunta para o senhor. Vamos acompanhar, por favor. A Unicamp é uma universidade que tem uma força muito grande dessa ideia de gerar conhecimento que possa ter impacto na sociedade. A gente quer ampliar isso. E não é só impacto no sentido tecnológico. Hoje, tecnologia tem a ver com relações humanas também. Professor, essa visão, né, da inovação a serviço da sociedade, inclusive é uma visão que vai muito de encontro a um colega seu também, hoje secretário de Ciência e Tecnologia, Varran Agopian, que foi também reitor da USP por muito tempo, que é justamente colocar a inovação, ciência e tecnologia a serviço da população. É isso mesmo, quer dizer, o Varran é um querido amigo e, de alguma forma, a gente compartilha a força dessa ideia, né, de que é impossível pensar o desenvolvimento de um país hoje à margem de ciência, tecnologia e conhecimento, né? É essa energia que vem do conjunto de ideias, de conhecer melhor a natureza, de desenvolver novas ideias para a ação, a aplicação da tecnologia, que a gente pode ter desenvolvimento econômico. Agora, esse desenvolvimento ele não é feito só no conhecimento básico. Ele precisa se expressar em produtos, em serviços, em ações nas organizações sociais, nas políticas públicas. E essa interação, então, é a que dá energia para que esse conhecimento gere uma produção, um desenvolvimento econômico muito mais relevante. E a gente pode fazer isso também com impacto social, com inclusão, com justiça, diminuindo as diferenças no nosso país e aumentando a capacidade que a gente tem de responder às carências que a gente tem na nossa sociedade. Guga Mendonça. Professor, gostaria de perguntar, né, e aí o senhor com toda a sua experiência, né, hoje os cientistas brasileiros evoluem muito nas pesquisas, a gente sabe que muitos países, né, também são referência nas pesquisas, mas
O brasileiro, ele tem um diferencial até pelo calor humano que ele traz no tratamento com as pessoas? Porque eu vejo em outros países não existe, é uma relação muito fria. Então, o Brasil tem nessas áreas virtudes e problemas, né? Quais são as virtudes? Nós somos pesquisadores muito versáteis, nós somos pesquisadores criativos, a gente convive com ciência e tecnologia num ambiente que não é sempre o mais favorável, né? Em termos de estabilidade do financiamento, por exemplo, né? Em termos dos entraves burocráticos que o setor de ciência e tecnologia tem, por exemplo, para desenvolver atividades. Então, a gente aprendeu, talvez até por causa de uma origem cultural, a conviver e transformar essas dificuldades, achar saídas para essas dificuldades. Então, acho que essa é uma grande virtude. Isso tem a ver com o que você falou de relações humanas, né? Acho que tem uma preocupação grande também de que aquilo que a gente auxilia a desenvolver tem um impacto positivo na sociedade. E quando eu falo impacto positivo, não falo só no sentido econômico estrito sensu, né? A preocupação, isso ficou muito claro na pandemia, de, por exemplo, ir ao encontro das pessoas mais vulneráveis, mais expostas ao risco daquele período, né? Então, acho que esse é um lado positivo nosso. O que a gente tem de dificuldades que estão sendo superadas, na minha opinião? Em algumas áreas, o Brasil foi muito exitoso em transferir o conhecimento gerado em institutos de pesquisa e universidades para o setor privado e para impacto econômico. A área agrícola é o grande exemplo do Brasil. Na área industrial, a gente precisa adensar isso. A gente precisa fazer com que todo o potencial de criação em ciência e tecnologia que existem nas universidades e nos institutos de pesquisa tenha impacto na atividade econômica do país. Esse é o desafio, que já está em andamento, hein? Eu vejo com muito positivo as iniciativas já tomadas, mas é aí que a gente vai fazer a diferença para, por exemplo, reindustrializar o país, aproveitando as oportunidades do momento. Transição energética, demandas na área social, saúde, habitação, transporte, né? Todas essas oportunidades podem ser muito significativas para o desenvolvimento do nosso país e para a solução de problemas sociais em geral, né? Carol. Professor, seja bem-vindo, né? A gente estava até conversando um pouco antes de iniciar esse Conexão Paulista com a presença do senhor sobre o Distrito de Inovação, que é um projeto que já está sendo desenvolvido lá em Campinas. Queria que o senhor falasse em que pé está e como isso iniciou e deve mudar não só a história lá do município, mas a do nosso estado também. Então, tem uma história de Campinas que é tradicional com ciência e tecnologia, né? A gente pensar o seguinte: o Instituto Agronômico de Campinas foi fundado no final do século XIX pelo imperador Dom Pedro II. Né? Se a gente pensar a história de ciência e tecnologia na área agrícola, começa com o IAC, né? Passa por institutos de pesquisa na área de processamento, como o ITAL, né? Um instituto biológico, e atinge na Embrapa talvez o seu máximo, né? E o impacto que isso tem na agricultura brasileira. Um pouco da história minha, quando eu entrei na Unicamp, a soja era produzida no Rio Grande do Sul num pedacinho de terra, né? Hoje a soja está espalhada no Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de soja do mundo. E isso não foi feito sem ciência e tecnologia, tá? Essa é a tradição de Campinas, e uma tradição que hoje está configurada em várias instituições. Campinas é responsável por 16% da produção científica e tecnológica brasileira. A Unicamp individualmente por 8%. Nós temos na região da Unicamp concentração de estruturas de ensino superior, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas e a própria Unicamp. Nós temos um centro privado de inovação, Centro de Inovação da Cargill. Nós temos organizações tipo ICT na área de tecnologia de informação, CPQD, e o Instituto Eldorado. E nós temos o maior equipamento científico ao sul do Equador, né? Que é o anel de Lucicronton, o Sirius, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Isso já existe lá. E essa região pode se transformar num grande polo de inovação. Já é, na verdade, mas ela pode adensar muito mais. É esse o objetivo do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Ele se inspira em iniciativas
que já existem fora do Brasil, que são chamados distritos de inovação. Local que você cria um ambiente de convivência das pessoas em torno das indústrias criativas, das indústrias inovadoras, né, das indústrias de base tecnológica. Para isso, nós já temos um conselho organizado que envolve todas essas instituições, são 14 instituições. Ele hoje faz parte do Fórum de Inovação e Sustentabilidade de Campinas, que daí envolve outras instituições que ficam fora desse espaço, mas é uma ação concertada e tem uma participação muito significativa da Prefeitura, que está agora prestes a enviar para a Câmara uma legislação que regule a ocupação do território, né? Regule permitindo a convivência de pessoas morando nesse ambiente, mas pessoas associadas à inovação. O que eu quero dizer com inovação? Eu quero dizer conhecimento, ciência e tecnologia que é gerada nesses equipamentos de pesquisa e de formação superior, eles precisam gerar produtos e serviços inovadores para a sociedade. E para eles gerarem isso, a gente precisa ter espaços compartilhados com as empresas que são aquelas que geram esses produtos e serviços. Então, a intenção desse distrito é isso. E para terminar essa fala, eu diria o seguinte: alinhada em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os 17 objetivos. O que a gente quer com isso? A gente quer sustentabilidade ambiental, então tem que ser pesquisas associadas à questão de preservação do ambiente, tem que ser pesquisas que gerem produtos que sejam comercializáveis e sejam financeiramente rentáveis, né? E tem que ter impacto em inclusão também, em melhoria da justiça social no nosso país. A gente acha que isso é possível em torno de uma agenda inovadora, né? Professor, ainda na esteira da sustentabilidade, a Unicamp participou da COP28, vai participar da COP29 e se prepara para a COP30 para estar ainda realmente com uma presença mais maciça. E aí, né, conversando sobre isso com o senhor nos bastidores, o senhor me fala do projeto Amazon Face, que então pretende aumentar a concentração de gás carbônico na Amazônia, e isso um projeto coordenado pela própria Unicamp. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa posição da Unicamp de estar na vanguarda nesse momento. Então, na verdade, é aumentar numa zona controlada, né, um pequeno espaço de 40 metros de diâmetro, e a ideia é você ampliar a concentração de CO2 só nessa região e monitorar qual é o efeito disso sobre uma floresta tropical. Esse tipo de investigação nunca foi feito em florestas tropicais, já foi feito em florestas temperadas, e o objetivo é estudar o efeito dessa ampliação da concentração de gás carbônico em 50% sobre a própria floresta, né? Um receio grande que existe, essa parece que é a hipótese mais forte, é que essa ampliação do teor de CO2 na atmosfera possa gradativamente destruir a floresta, né? Então, essa preocupação, a gente precisa testar isso em larga escala, verificar se a hipótese é verdadeira ou se ela pode ter, eventualmente, um papel mitigador das mudanças climáticas, né? O papel que a Amazônia tem hoje, né? Ao ser um grande sorvedouro de gás carbônico da atmosfera, e que tem uma importância grande também para o ciclo de chuvas, né? Com uma floresta que libera tanta umidade no ambiente. Isso pode estar sob risco. E é isso que a gente quer analisar. Então, são estruturas grandes que estão sendo construídas, deverão estar finalizadas no final do próximo ano. A Unicamp coordena esse projeto, não é só a Unicamp, tem participação importante do INPA, é uma ação combinada com equipes amazônicas, né, que são as pessoas diretamente ligadas à área, que obviamente têm uma preocupação muito maior, porque vão viver, se a floresta passar por um processo acelerado de destruição, dificuldades imensas, né? São 30 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia. Às vezes a gente não tem a dimensão do impacto humano também disso. É um impacto no mundo inteiro, mas é um impacto local dos mais significativos. E os pesquisadores da Amazônia estão envolvidos e nos dá orgulho de ter essa colaboração muito forte com eles nessa questão. Isso é parte de toda uma tradição que a Unicamp tem de trabalhar na questão da sustentabilidade, né? Então, nós fomos à COP28, iremos à 29 e nos preparando para participar intensamente da COP30.
Tem várias iniciativas da Unicamp na questão transição energética, né, energias renováveis, biorefinaria, que são coisas de você pensar como que nós podemos transitar por uma economia baseada em recursos renováveis. Isso está hoje, faz parte do coração da nossa universidade. Vale a gente ressaltar que sustentabilidade foi um dos itens que fez com que a Unicamp, então, fosse alçada aí a ocupar a segunda posição do país, né? Segunda, então, melhor universidade e oitava melhor na América Latina, entre os quesitos, claro, avaliação dos alunos também, mas entre eles sustentabilidade. Guga Mendonça. Agora, professor, sem dúvida nenhuma, né, a Unicamp, por todo o trabalho que fez durante todos esses anos, e a sua estrutura é de uma cidade, né? Ela tem que ser governada como uma cidade e maior do que muitos municípios aí pelo Brasil. E a gente passou por um momento, né, complicado, que foi a pandemia, onde chegou o ensino remoto, né? Veio por uma necessidade, mas de certo modo se consolidou. Eu gostaria de saber, no cenário acadêmico, né, no ensino superior e na pesquisa, como isso se enquadra, se é um molde interessante a ser adequado ou é necessário a presença? Então, eu acho, quer dizer, houve essa transição foi feita em função de uma necessidade. A Unicamp tinha uma estrutura já preparada antes, né? Nós sempre trabalhamos na área da nosso ensino de graduação com todo um suporte na área de tecnologias de mídia para auxiliar no ensino. Isso já era prévio, isso facilitou muito a transição. Agora, uma universidade como a Unicamp, onde o ensino em sala de aula tem uma parte cumpre um certo papel, mas a vida estudantil é muito importante em outros aspectos. Nós temos uma grande parte dos nossos alunos de graduação que fazem o que a gente chama de iniciação científica, ou seja, trabalham com regularidade semanal, algum tempo da sua vida estudantil, em pesquisa, né? Essas pesquisas têm uma importância na formação dos alunos. Nós temos uma estrutura de empresas juniores, por exemplo, que é das mais fortes do Estado de São Paulo, da América Latina, e muito tradicional, que envolve os alunos em projetos, né? A relação com os professores fora da sala de aula também é importante. Então, a presença e formação de um aluno na Unicamp exige essa conexão com a universidade. Então, a gente valoriza muito esse aspecto da atividade presencial. O que significa isso? Nós tivemos uma experiência com a atividade remota. Então, ela pode cumprir papéis importantes. Hoje, alguns papéis que ela cumpre, por exemplo, que têm impacto econômico, né? Nós somos sempre obrigados para uma análise de tese, de uma dissertação de mestrado, a ter membros de fora, 2 membros de fora para julgar. Concursos, a gente precisa ter pessoas de fora. Nós podemos usar a estrutura remota para reduzir custos de transporte e de viagem, nós temos feito isso. Então, nós temos uma legislação que hoje permite isso. Nós temos que modernizar, e isso é um processo ainda, então, foi um aprendizado grande com a pandemia, mas é um processo de fazer isso nas estruturas de ensino, que é mudar um pouco a estrutura de ensino, permitindo uma preparação prévia do aluno com o ensino, não ensino remoto, aulas gravadas. O aluno pode aprender aquilo que é mais dissertativo, expositivo, não precisa ser feito em sala de aula. Sala de aula pode ser um elemento mais usado para tirar dúvidas, para fazer discussão, para aprofundar o conhecimento, né? A juventude hoje, ela tem esse acesso fácil ao conhecimento via mídias, né? Então, nós temos que modernizar a nossa estrutura de ensino, tornando ela mais dinâmica. O professor é uma pessoa que poderia responder mais às indagações do aluno do que ser um expositor. O expositor pode ser feito numa mídia, né? Então, eu acho que é esse o processo que a gente está vivendo. Em algumas áreas, particularmente os cursos de extensão, a gente já tem feito coisas nessa direção. Então, eu imagino, Guga, isso como um processo de transformação, né, que vai gerar oportunidades de ampliar o acesso de várias pessoas, de ter mais vagas na universidade. Agora, é um processo de transformação, porque a gente precisa também consolidar uma ação organizada junto a toda a nossa comunidade de professores, né, de como usar esses instrumentos. Não sei se eu atendi bem a sua resposta. Foi bem claro, sucinto. Carol?
Professor, sobre o acesso, né, que o senhor está falando da universidade, justamente se passa através do ingresso a essa universidade, é uma universidade pública estadual, e é preciso, então, passar por um vestibular. A gente teve nesse ano de 2023 a primeira edição do Provão Paulista. O senhor já consegue trazer para a gente aí um balanço de como é que foi, como o senhor avalia essa nova prova e essa nova possibilidade de ingresso na Unicamp? Então, Carol, eu acho que a gente vai ter um balanço mais conclusivo um pouco no início do ano que vem, né? E a nossa intenção é fazer esse balanço com base em dados, quer dizer, nós vamos ter esses elementos para comparar. A Unicamp tem uma estrutura de seleção bastante diversa. A gente tem o que a gente chama de livre concorrência, né, que é o vestibular tradicional. Mesmo no vestibular, a gente tem bônus para pessoas, por exemplo, que vêm de escolas públicas. A gente tem cotas e entradas específicas via Enem e agora via o Provão Paulista. O Unicamp tem entrada até sem vestibular, sem nenhum desses mecanismos, via Olimpíadas, né? A gente tem algumas vagas que são para pessoas que têm destaque em Olimpíada de Matemática, por exemplo. Nós temos um vestibular específico para indígenas que a gente vai na Amazônia aplicar isso aí. Nós temos talvez hoje uma das maiores populações de estudantes indígenas das universidades brasileiras. Então, o que a gente faz, esse mix de soluções, sempre foi o resultado de investigação. Ou seja, a gente pega os dados, compara, vamos comparar como que é o Provão Paulista em relação ao Enem, uma coisa que a gente pode comparar, por exemplo, né? O que a gente tem de grande expectativa no Provão Paulista? Eu diria que são 3 coisas importantes. Uma, acesso a um número imenso de estudantes. Esse ano a gente tem mais de 1.200.000 estudantes no ensino público de São Paulo. É muito difícil o Enem ter essa penetração, o Provão Paulista pode ter. Nós temos ainda os alunos das ETECs, do Centro Paula Souza, que são, se não me engano, nos 3 anos, cerca de 120.000. Né? Então, para uma universidade como a Unicamp, um pouco diferente da USP e da Unesp, que está concentrada na região de Campinas, Limeira, Piracicaba, ter essa possibilidade de acesso a vários alunos distribuídos pelo Estado é muito importante, melhora, né, a chance da gente selecionar bons estudantes de escola pública. Segundo, aumenta a nossa chance de ter uma influência na formação desses alunos, porque a gente vai aumentar a conexão, né? E o vestibular orienta a formação das pessoas também, que eu acho que é uma outra coisa importante. Esse pacote vem junto com bolsas, né? Então, de repente, um aluno de uma região muito distante de Campinas pode vir estudar em Campinas porque a Secretaria do Estado vai também pôr uma bolsa para pessoas vulneráveis com os critérios que a gente estabelece, que normalmente é 1,5 salário mínimo per capita da família do estudante. Então, isso pode ajudar os nossos programas de permanência estudantil. E tem um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar, essa iniciativa provavelmente envolverá também uma participação maior das nossas licenciaturas no ensino público do Estado, né? Toda essa preocupação da gente ter um impacto na sociedade passa também por ter um impacto na ação do Estado. E a ação do Estado no ensino pode ser melhorada se a gente estreitar os laços das pessoas formadas nas nossas 3 universidades e nas universidades em geral com o ensino no Estado. Então, essa é outra expectativa que a gente tem como parte desse pacote de relação mais intensa com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Professor, ainda falando sobre o acesso à universidade que a Unicamp dá, ela também tem ampliado esse ingresso de alunos da rede pública, como o senhor falou, claro, por meio do Provão Paulista, mas também por meio de cotas. E aí nós temos uma sonora do senhor aqui na Alesp e gostaria de ouvir. A gente tem uma política de ingresso bastante abrangente que hoje incorpora muitos alunos do ensino médio de escola pública, pretos e pardos e indígenas. A política nossa de permanência para que as pessoas se formem com qualidade na universidade. Professor, dentro dessa sua fala e hoje, né, se discute muito, né, apesar da lei de cotas, né, tentar o acesso da educação a quem não pode pagar, mas é uma realidade que nós temos nas faculdades públicas. Às vezes os estudantes mais preparados são aqueles que tiveram um colégio particular, um preparo maior. Como trabalhar para cada vez mais mudar essa desigualdade? Então,
eu acho que uma primeira coisa é a gente acreditar que é possível, né? Eu acho que a gente tem uma tradição assim na nossa cultura de colocar mais barreiras e muros entre as possibilidades de compatibilizar as coisas do que gerar um esforço que seja convergente, né? O que eu quero dizer com isso? Nós fizemos, como universidade, uma grande política de inclusão, né? Essa política de inclusão, hoje, é mais ou menos 50% das pessoas que entram na Unicamp vêm de escola pública. Algo aí em torno de 35% são pretos e pardos e tem o vestibular indígena. Uma parcela grande dessas pessoas tem vulnerabilidade maior, renda familiar menor e dificuldade de se manter na universidade. Como a gente está atuando agora? A gente tem parte do nosso orçamento está dedicado à permanência estudantil, né? Então, nós temos hoje mais de 110 milhões esse ano aplicados em moradia, diferentes tipos de bolsa. Então, a gente dá esse suporte. A gente tem uma estrutura de suporte psicológico, psiquiátrico, pedagógico, para vencer as dificuldades dessas pessoas. A gente tem, então, a lógica nossa é o seguinte: é possível combinar inclusão e mérito. Ou seja, é possível formar essas pessoas com qualidade, né? E o impacto que isso pode ter numa sociedade como a nossa é extremamente significativo. Tá? Nós temos um programa com empresas privadas, por exemplo, da área de química, né? Eles dão bolsas para estudantes pretos e pardos. Depois dão estágio. E essas pessoas, quando têm um bom desempenho, são selecionadas como professores. Essas pessoas vão participar de outras seleções. Então, você imaginar o que pode ser a sociedade brasileira, sei lá, em 5 ou 10 anos, ela pode ter em vários cargos públicos, cargos no mundo corporativo, nas organizações sociais, pessoas que representem muito melhor a nossa sociedade. E isso pode criar um grau de harmonia ou de simpatia entre as diferentes etnias, entre as diferentes classes sociais, muito significativo. Eu fiz a minha carreira toda estudando em escola pública. A única coisa que eu estudei aí com bolsa em escola particular foi o cursinho, meio ano de cursinho para entrar na Unicamp, né? Era uma coisa muito limitada em termos de alcance, porque só uma pequena parcela da sociedade tinha escola para uma pequena parcela, mas era um local que você tinha todas as pessoas no mesmo local. Isso criava harmonia na sociedade, interação. As pessoas não se estranhavam. Meus filhos estudaram no Colégio Técnico da Unicamp. Vestibulinho, passa para eles a experiência, né, de alguém que tinha, antes de chegar no colégio técnico, estudado em colégios particulares e que daí você vive com uma fatia da sociedade. A experiência de viver num colégio técnico público foi extremamente importante para a pessoa, primeiro, sentir a diferença de oportunidade que ela teve e que outros não tiveram, né? Ver como as pessoas que não tinham tido a oportunidade que ela tinha antes agarravam essa oportunidade e desenvolver uma sensibilidade para pensar um mundo melhor. Eu acho que é dessa forma que eu vejo. A pergunta que eu me coloco não como que a gente pode fazer isso dar certo. É esse que é o desafio. E eu acredito que pode dar certo, né? É essa a minha perspectiva. Carol. Professor, a gente estava falando sobre os alunos, né? Para a gente ter, claro, esse ensino de qualidade que o senhor já trouxe aqui, muitos méritos da Unicamp, precisam-se também de professores docentes. O senhor disse que entrou em 87, foi convidado para ser docente na Unicamp e segue, né, até em 2021, quando o senhor assume como reitor. E eu queria que o senhor falasse sobre os déficits de docentes e qual que é o papel da LESP, né? Porque é preciso se enviar, então, um projeto para aprovação de concursos, como que funciona, como que é o diálogo diretamente para conseguir aumentar esse número e também fazer com que esses alunos, né, que são formados, possam virar docentes anos depois e conseguir repassar esse conhecimento. Tá. Carol, é uma pergunta excelente. A gente tem uma dificuldade um pouco diferente da USP e da Unesp nesse aspecto, né? A USP é uma universidade mais antiga. A Unesp foi montada muito a partir de faculdades que já existiam, então ela já tinha uma estrutura preparada. A Unicamp, ao contrário, ela foi fundada no final de 66, as primeiras turmas entram em 67, né? E ela foi formada quase a partir do nada, vamos dizer assim. Existiam 2 unidades prévias à Unicamp que foram partes da Unicamp. A FCM,
A Faculdade de Ciências Médicas, em Campinas, que já tinha uma história pequena, mas já tinha, e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, né? O resto foi tudo novo. Tá? E o que gerou isso? A Unicamp passou um bom tempo como uma estrutura provisória. Essa estrutura só foi definitivamente, a gente chama institucionalizada, no primeiro semestre de 85. Então, as pessoas que eram contratadas antes de 85, elas não passavam por concurso público. Todos os contratados antes de 85, eles fazem parte de um quadro na Unicamp que a gente chama quadro em extinção. Né? A gente brinca, são os dinossauros, né? Mas essas pessoas estão em atividade, contribuem muito para a universidade, criaram a universidade, foram a origem muito importante da universidade. Essas pessoas, quando se aposentam, não geram uma vaga para contratar. Então, desde 85, o nosso quadro teto de docentes está caindo. Isso não gerou muito problema, porque o teto era alto, mas com a expansão dos cursos, a Unicamp hoje, todas as 3 universidades, né, desde o decreto da autonomia de final de 89, 90, início de 90, elas expandiram brutalmente o seu papel na formação ensino superior, na produção de ciência e tecnologia. A Unicamp cresceu também, né? Então, o que acontece hoje em dia é que a gente tem poucas vagas disponíveis para contratar docentes. E para corrigir isso, a gente precisa voltar ao número que era possível antes dessa institucionalização, que girava em torno de 2.000. A gente apresentou uma proposta de projeto, ela passou pelo crivo da Procuradoria-Geral do Estado, está na Casa Civil, tem que sair como um projeto do governo do Estado para ser aprovado na Assembleia, né? Isso não tem nenhum envolvimento com recursos, absolutamente, porque o sistema de financiamento das universidades estaduais hoje é extremamente positivo. Ele deu certo com a FAPESP, eu não sei se vocês sabem, mas a história da FAPESP é da época do governador Carvalho Pinto, né? A FAPESP tem um percentual dos tributos do Estado, inclusive constitucionalmente, do início da década de 60. Né? E esse sistema foi replicado para as 3 estaduais a partir de 90. E hoje, o Estado de São Paulo, vou repetir isso porque eu acho que é uma coisa importante. Repetir não, afirmar, né, na verdade, que é uma coisa importante. O Estado de São Paulo é o primeiro estado do Brasil em que o investimento em pesquisa e desenvolvimento do setor privado é parecido com o investimento do setor público. Em todos os outros estados, o investimento do setor público é muito maior. Agora, no estado de São Paulo, a gente já criou um sistema de ciência e tecnologia tão forte que a gente tem doutores nas indústrias, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo a indústria. Não é à toa que várias grandes big techs pegam pessoas de TI, por exemplo, do Brasil, porque a gente tem um enorme potencial de produção de conhecimento nessa área. E isso graças ao sistema de ciência e tecnologia montado nesse estado, graças ao Estado de São Paulo, que foi capaz de investir pesadamente nisso. Professor, para finalizar, aproveitando então que a Carolina Franca citou, entrou no tema Assembleia Legislativa, como está a interlocução e qual é a importância da interlocução da Unicamp e aí lê-se, né, as universidades estaduais com essa casa legislativa? Muito importante, né? A gente, lá na Unicamp, a gente tem um contato muito frequente com os deputados, e daí os deputados da região, os deputados, inclusive deputados federais também, né? Eles têm uma participação extremamente importante, particularmente no auxílio à nossa área de saúde, várias emendas legislativas que ajudam a gente fazer aquela diferença na questão da saúde, além do orçamento, comprar um equipamento novo, melhorar um projeto. A gente tem um programa hoje que chama Prateia, que é um programa de tratamento de pessoas com espectro autista, né? A ideia é formar pessoas dos equipamentos públicos, escolas, atendimento à saúde, no melhor atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, financiado todo ele por emenda parlamentar. Então essa é uma relação extremamente importante. Nós temos uma relação muito boa, eu vou ampliar um pouco a resposta.
uma relação muito boa com o Conselho da Região Metropolitana de Campinas, com a Prefeitura de Campinas, com o prefeito de Jaguariúna, que preside a região metropolitana, com o prefeito de Sumaré, que é o vice, né? E com os outros prefeitos da região. Nós temos uma iniciativa com eles, a Agência Metropolitana da região de Campinas financiou parte de um radar meteorológico que está sendo adquirido, vai ser instalado no nosso centro de pesquisa agrícola, que mexe com a questão ambiental. Nós vamos ter 4 meteorologistas, a gente tem só um hoje, a gente está contratando mais 3 para ter 24 horas por 7 dias da semana funcionando, especificamente para monitorar eventos extremos. Campinas passou anos atrás por um evento de mudança climática, de mudança do clima muito acelerado, é rápido esses eventos e às vezes destrói, não dá nem tempo para você avisar, então você tem que ter radares especiais. Então, uma ação com a região. Temos uma ação, deve sair um edital rapidamente, que foi incentivado pela Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com o secretário Marcos da Costa, com o professor Poveda, que é da USP, é membro do nosso conselho universitário, para desenvolvimento de tecnologias assistivas. Nós vamos pôr 1/4 dos recursos, a Unesp 1/4 e a USP, que é grandona, né, vai pôr a metade, e a gente vai fazer um edital incentivando pesquisas para colaboração na questão das pessoas com deficiência. É provável que a FAPESP faça isso. A gente tem uma relação muito forte com o secretário Varran, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, então muitas iniciativas, já falei essas da Secretaria de Educação. Temos essa eu vou falar um pouco, que envolve também o governo federal. A gente assinou um convênio agora recente para uso da inteligência artificial, né, no desenvolvimento de políticas públicas. Unicamp, Universidade Federal de Goiás e o IBGE. Semana passada, acho que foi essa semana, é tanta coisa que eu já me esqueci, assinamos um convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, usar a inteligência artificial para ajudar os Correios a melhorar a sua logística em várias coisas, na gestão das pessoas, na gestão dos seus equipamentos de transporte, na gestão das distribuições de encomendas. O Correio é uma empresa que está sobre uma forte competição dos deliveries do setor privado, né? Então, nós podemos ajudar a encorpar o processo de faturamento de uma empresa como os Correios. Então, são várias ações que nos orgulham bastante, que podem ser desenvolvidas em várias esferas, da esfera municipal, metropolitana, estadual e federal. E trazendo essa pegada que é como que a universidade pode ajudar a nossa sociedade, né? Na questão da saúde é outra coisa que a gente encara como um imenso desafio. O papel da saúde pública no enfrentamento da pandemia foi essencial. Isso criou dentro da nossa universidade, dentro das instituições públicas, um grau de solidariedade interna muito grande, uma disponibilidade para fazer trabalho conjunto muito significativa, uma visão de que para resolver problemas você tem que atuar conjuntamente, você tem que olhar o problema sobre vários ângulos, naquela fala que apareceu, olhar também o aspecto humano das populações, como que você resolve a questão da saúde pública sem olhar a renda das pessoas, sem pensar como elas vivem, como é o saneamento básico. Então, tem que ter essa visão geral. Mas no aspecto especial da saúde, o Sistema Único de Saúde tem um papel essencial para as populações vulneráveis, mas ele tem uma dificuldade de financiamento. E, em parte, essa dificuldade de financiamento é porque muita coisa a gente importa. A gente importa equipamento que podia ser produzido aqui, a gente importa medicamento que podia ser produzido aqui. E eu tenho convicção plena, nós temos conhecimento, ciência e tecnologia que permite fazer aqui. A gente precisa de política, a tal reindustrialização do país pode se fazer, entre outras coisas, em torno de um melhor atendimento à saúde feito pelo serviço público. Maravilha. Professor, reitor Tom Zé, gostaria de agradecer demais a sua presença hoje aqui no Conexão Paulista. Agradecer também já a presença dos jornalistas Guga Mendonça,
Carolina Franca, que nos acompanharam hoje. E você já sabe, o Conexão Paulista vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. Sempre uma entrevista exclusiva nós apresentamos para você. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.